Amém. Nós estamos no inverno e no inverno nosso tema são as parábolas de Jesus. As parábolas, elas são lindas, eu sou apaixonado por muitas delas, mas é verdade também que ela é muito perigosa. As parábolas, elas são muito perigosas quando você, sem entender qual é o objetivo pelo qual a parábola foi escrita, você pode distorcer aquilo e levar para qualquer outro lugar. Hoje a tendência moderna dos pastores hereges, padres e seja quem for, os hereges, a tendência é exatamente essa. Eu pego um texto, faço uma suposição em cima do texto e prego 1 hora sobre a suposição que eu fiz, ou seja, não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou seja, não vai trazer para nós nenhuma transformação de vida. Perigoso e delicado, mas apaixonante as parábolas. E que o Senhor Jesus nos coloque no caminho certo e nos deixe não fugir da verdade dele nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem, então, a Mateus 18. Mateus 18, versículo 23 em diante. É a parábola que, dependendo da versão que você tem na Bíblia, ela tem um nome. Mas a gente convencionou de chamar do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo. Você sabe o que é incompassivo, ok? Pastor Eros, o que é incompassivo? Eu acho que eles não sabem. Incompassivo é o contrário de compassivo. Isso mesmo. Isso. E o que é compassivo? Alguém compassivo. É alguém que tem compaixão. Compassivo vem de compaixão. Então, quando a gente fala do credor... Aliás, você sabe o que é credor também, é uma coisa importante. O que é credor, Lucas? Se eu estou devendo para alguém, eu sou um devedor. Se alguém está devendo para mim, eu sou um credor, ok? As pessoas que te cobram, ligam na sua casa, Marabras. Parando, aqui não, a igreja aqui não tem dívida, cara. Não deveria ter, mas tem. Então pare de fazer, caramba. Pare de fazer. Bom, assim? Quando te ligam e falam assim, aqui é o vendedor da Rinodê. Ele é o seu credor. E a Bíblia vai contar uma história fantástica sobre credores, sobre pessoas que tinham pessoas que deviam para elas. E o exemplo que Jesus vai nos ensinar aqui é espetacular. A gente vai ler então a partir do 23, mas antes do 23 tem o 21 e o 22. Por que eu estou dizendo que é importante isso? Porque a parábola ela é consequência do 21 e do 22. E o que aconteceu no 21 e no 22? Vamos ler, pastor Eros, você lê para a gente com a sua voz rouca e adocicada? Boa. Pode. Sim. Tá bom. Então, isso é... Como é que fala? Boicote. Agora só eu que vou agora, tá? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro chega para Jesus e fala assim, eu vou mostrar para Jesus que eu sou um cara bacana. Presta atenção que eu vou ensinar vocês, isso é muito legal. Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E por que ele faz essa pergunta? Até 7. Por que ele fala 7? Porque existia uma lei farisaica estabelecida na época, os fariseus, os pastores da época, inventaram uma regrinha, que você precisava perdoar até 3 vezes. Se você for honesto, perdoar 3 vezes uma pessoa sobre o mesmo pecado no mesmo dia já é bastante generoso. Estou errado, não? Alguém chega na porta da sua casa, te dá um tapa na cara e fecha a porta e vai embora. 5 minutos depois ela volta e fala, me perdoa, irmão. Aí você perdoa.
Meia hora depois ela volta e te dá outro tapa na cara. Será que uma vez É possível? é possível humanamente alguém perdoar? Eu digo você, eu volto a dizer que não vejo ninguém. Ó, deu um tapa, levou outro. Lógico. Mas isso que ele está sendo, pastor Eros está sendo honesto dizer, essa reação nossa ela é natural, caída, naturalmente caída. O homem caído, quando toma um tapa na cara, revida. Mas o homem transformado, fica o exemplo de Jesus, quando injuriado, não injuriava. quando abatido, não ameaçava. Tem mais alguma coisa? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Antes se entregava aquele que julga retamente. Eu falei retamente, né? Isso. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados. Mortos para os pecados. É. Olha, o exemplo de Jesus, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não é, na verdade, é impossível reagir assim, mas o Senhor Jesus em nós te faz reagir de um jeito que você se assusta com você. Existem reações para você que tem caminhado com Jesus, ou seja, você tem sido cada vez mais espiritual, que você se assusta quando você tem. Eu vou dizer, caramba, mas o que eu fiz, hein? Nossa, eu acho que eu estou mais bobo agora. Estou diferente. E um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, que diz que Cristo é tudo em todos. Ponto. Nesse sentido, entenda que homem algum consegue viver a vida cristã se não for pela manifestação da vida de Jesus na minha vida. Fora disso, piada. É piada. É puro teatro. É por isso que toda a sua energia não deve ser gasta para não cometer alguns pecados. Porque a religião antiga nos ensinou assim, seja forte. E, na verdade, o Evangelho diz, seja fraco. Deixa eu explicar melhor isso para você. Se você gasta toda a sua energia para não cometer um pecado que você está cometendo a vida inteira, esse pecado virou um ídolo para você e não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com você conseguir superar aquele pecado. Só que a experiência mostra que você não consegue. Então, ao invés de você gastar energia não pecando, você deve gastar toda a sua energia em crescer em intimidade com Jesus. Isso é tudo, rapaziada. Isso é tudo. O segredo de não pecar e viver uma vida santa, justa e irrepreensível não é no meu esforço e na minha raça, mas é na manifestação, buscar o Senhor para que Ele encha a minha vida, e aí sim eu vou amar como Ele ama, vou reagir como Ele reage, e aí vida cristã normal. Aleluia por isso, irmãos. Não é assim, eu preciso amar meu inimigo. É verdade que você pode orar sim, mas a sua energia não é tentar ir lá e amar e dar um beijo nele. É muito mais do que isso, é você crescer em intimidade com a palavra de Deus, em oração, e de repente você começa a ter reações para com o seu inimigo que você não tinha antes. Tudo isso posto, eu estou dizendo que Pedro chegou para Jesus e achou que estava abafando. Ele chegou e falou assim, Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes, ou seja, mais do que o dobro do que os fariseus mandam perdoar. Aí ele falou, agora eu estou com tudo. Agora arrasei. Eu sou o melhor entre os discípulos aqui. Ó. Todo mundo está achando que é só 3, eu vou mandar 7. E aí Jesus olha para o Pedro e fala assim, cara, você não entendeu nada. Você não entendeu o nível de perdão que você deve ter para com o seu irmão. Não é 7, o Pedrão, é 70 vezes 7. No contexto, no texto paralelo, você vai entender que seria 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, por dia, o mesmo pecado e o mesmo irmão. Meu Deus. Isso significa que Jesus não estava falando uma quantidade de vezes, porque eu ouvi um idiota... Desculpa, Tá pegando. O nosso... Não, mas não dá, tá ao vivo, cara. Me perdoa os irmãos da internet, o Richard, nosso diretor, já está puxando a minha orelha aqui. Eu ouvi um irmão um pouco inteligente, pouco estudado, dizendo que se você perdoou 490 vezes, por exemplo, um tapa na cara, 491 você pode enfiar a mão na cara dele, porque você já cumpriu a lei. 488, mais uma. 489. Por favor, dá só mais uma aqui. Mais uma. Aí eu vou pra cima.
Aí eu posso pisar nele, cara. Aí pronto, eu cumpri a lei, piso no nariz dele, caramba. É evidente que o que Jesus está dizendo é que a quantidade de vezes ela é infinita. Ele não está dizendo de um número, ele está dizendo que, na verdade, é muito mais do que a regrinha que você está querendo estabelecer, Pedro. Eu tenho para você um coração que perdoa. É isso aí. E a partir, então, dessa conversa com Pedro, Pedro tentando impressionar Jesus e Jesus tirando a segurança de Pedro, é que Jesus conta uma parábola que a gente conhece. Então, é importante entender esse cenário, e agora a gente vai continuar lendo, versículo... Um a um. E aí ele diz assim, no versículo 23, pastor Eros. Pois o reino dos céus pode ser comparado, atenção, pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Dá um pause, olha só. Pausa. O reino dos céus pode ser comparado. Por que ele fala que o reino dos céus pode ser comparado? Porque ele está, nesse momento, trazendo uma nova maneira de pensar para os discípulos e para a gente. Vocês têm o seu reino, vocês estão vivendo do jeito que vocês estão vivendo a vida inteira. Mas agora eu vou falar para você sobre o reino dos céus que estará sendo estabelecido em vocês. E aí Jesus está dizendo, eu vou contar uma historinha para tentar fazer com que você entenda o que é o reino dos céus aplicado a vocês. Ele diz assim, por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. Então nós podemos de cara dizer que no reino dos céus existe um acerto de contas. Ih, meu Deus! Pense nisso. Hoje, acho que nunca ninguém soube tanto de justiça como hoje os irmãos e todos nós brasileiros estamos sabendo, não? Eu acho que a carreira mais eficaz, financeiramente falando, qual que você acha que é? A carreira mais eficaz? É a profissão maior? Sem contar traficante de droga? Não, esse não. A lícita. A lícita é político? Não, hoje eu acho que... Eu não sei o que você está querendo dizer, né? Você vai chegar. A profissão hoje que mais dinheiro dá é ser advogado criminalista. De político. De político, claro que é. Claro que é. Não há, olha, não tem resultado maior do que isso. Aliás, eu estou pensando que está criado um sistema entre eles de inflação de valores, porque não tem. Eu estou achando que está acabando os advogados para defender os caras lá. A coisa está preta. Só deixa eu completar uma coisa. Julgamento. Ai. Toda mensagem nossa, preste atenção. Mensagem nossa, nós não podemos deixar de mencionar isso, porque é um assunto seríssimo. É o assunto do julgamento. De um dia, preste bem atenção, que cada um de nós vai estar diante do Senhor. E pensa nessa situação que você só tem duas direções para ser. Uma, ou perdoado, justificado, ou outra, condenado. Não admite recurso e não existe uma terceira chance que as pessoas colocaram que não é bíblica, que é a questão... Qual é a questão? Muitas. Purgatório, reencarnação, boas obras. Eu deixei ele falar, porque quando eu falo, todo mundo dá pau em mim. Inventaram, por exemplo, purgatório. Purgatório é o estado de dizer assim, eu embarco na viagem lá, eu acerto as minhas contas, se eu estou devendo muito, eu vou ficar mais um tempo na câmara mortífera lá, e saio esfolado de lá e vou para o céu. Ou então... Vocês entenderam que a doutrina do purgatório é essa? Dependendo do que você fez, quão mal você foi, é o quanto você vai sofrer no ambiente intermediário entre céu e inferno, até passar tempo suficiente para purgar o seu pecado. Quando você pagar o seu pecado, aí sim você é salvo. Isso é tão absurdo e diabólico quanto dizer que Jesus não existe, por exemplo. Porque se eu creio em Jesus, na suficiência do que Jesus fez na cruz por mim, não tem sentido eu acreditar que eu preciso de mais uma coisa. Lógico. Se eu preciso da cruz e mais sofrer um pouco, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Não é, isso é fundamental. Eu não posso ter um aditivo, uma coisa que me some a minha fé que eu tenho. Não, a fé é absoluta. Não tem essa de eu escapar de um julgamento
ir para um presídio e aí passe os meus dias lá em sofrimento até ser purificado. Isto é mentira. Como também, não sei se você sabe, que é a questão da reencarnação. E você não vai dar pau em mim de novo? Não, mas é só ser delicado na afirmação. Então tá. É a mesma coisa. Se eu posso sozinho ir e voltar, e aí volto com um problema de perna para purgar pecados das vidas anteriores. Se eu pudesse fazer isso, mais uma vez eu não precisava de Jesus. Ou você crê na reencarnação, ou você crê no purgatório, ou você crê em Jesus. Os dois não harmonizam. E é uma escolha que você tem que fazer. A Bíblia diz que não existe nenhum nem outro. E é por isso que nesse momento de julgamento que existirá, ou você foi justificado não pelas coisas que você fez, mas pela graça de Deus, ou você continuou condenado, como a palavra de Deus diz, e o final, a eternidade, o que vai definir é se você crê ou não, se você foi justificado ou não. Como diz o pastor gladiador Russell Crowe. Eu pensei que vocês fossem rir, porque eu pensei que vocês já tinham entendido a piada. O gladiador do filme Gladiador. Mas ele diz uma frase que é fantástica, que é: o que fazemos em vida ecoa pelo resto da eternidade. Ele não tem noção do que ele estava falando, mas isso é uma realidade. Se você creu ou se você não creu, é o que define a vida eterna que você passará, onde você vai passar a vida eterna. Em resumo, presta atenção, passando a régua, você vai ter que enfrentar o julgamento e não é da Lava Jato. É muito mais grave do que lá. Lá, essas questões de delação premiada, essa coisa toda, eu vou dizer para você que a delação premiada, não sei se você percebe, vale enquanto eu estou aqui. Você sabe o que é delação premiada? Eu sei. Delação premiada é o seguinte: o cara deleta o outro, e ele acusa o pecado do outro e aí ele tem uma redução na pena. Os meninos estavam jogando bola na sala que era proibido. Aí eles chutam a bola e quebram o vaso. Aí a mãe vê um correr, pega esse, e ela fala assim: se você disser todo mundo que estava com você, eu não bato em você. E aí ele conta todo mundo que estava. Isso é delação premiada. Pronto. E aí ele tem o benefício. Então presta atenção. Aqui nesse mundo, se você se autodelatar, escuta isso, Lucas. Daniel, se você autodelatar, isso é confissão de pecados. Então, se você fizer essa delação, você tem o resultado dessa delação. Você é absolvido. Se você crê. Isso é fantástico. Isso é andar na luz que o texto de 1 João fala. Andar na luz não é não pecar. Eu já preguei sobre isso há alguns meses atrás. Andar na luz não significa você não cometer mais pecados. Andar na luz significa você trazer todos os seus pecados à luz para que o Senhor Jesus trate com você. Isso é autodelação. 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 Antes de você seguir, só um texto aqui, não precisa abrir, eu digo, de Romanos capítulo 2, com relação a julgamento. 2:5. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente. Olha isto, rapaz. O que é entesourar? Juntar, guardar. Ele diz assim: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. E o versículo 16, ele diz assim: isto sucederá no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Lucas, segredo dos homens que não foi manifesto, homem. Misericórdia. Olha que loucura. Eu tenho um problema e escondo esse problema e eu não faço a minha autodelação, a minha confissão. Ele diz, olha o texto. Esse julgamento sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Só para fechar esse assunto, irmão amado, quando nós nos reunimos e pregamos a palavra de Deus, nós temos um objetivo muito principal, muito certo, muito honesto, sem fraude nenhuma. Primeiro, nós aqui, eu e o Lucas também, corrobore, todos nós que estamos aqui, nós queremos que você preserve aquilo que você ganhou. Você teve os seus olhos foram iluminados, você aceitou a boa palavra de Deus, e isto que veio na sua vida, isso é um tesouro. Você se torna um cidadão do céu, um homem com o nome escrito no livro da vida. Isso é uma aba, isso é uma parte. A outra parte é a manutenção. E a manutenção, normalmente, é um trabalho que a igreja faz sempre na direção de que as pessoas não durmam o sono da morte, rapaz. Diga amém. Amém.
Só antes de continuar, não precisa responder. Você tem medo do julgamento de Deus? Não precisa responder. Porque o frio na espinha não é para ter mais. Porque se tem é porque ainda não está clara a doutrina para você de que Jesus já te deixou quites com Deus. Pode ser... Uma maneira assim, mais atrevida de dizer é a questão do medo da morte. O medo da morte te coloca de cara no tribunal. E aí é o seguinte, a questão é como é que isso está agindo na sua vida? Como é que é o seu temor com relação à morte? Qual é o seu estado? Vocês me acusam sempre aí que eu falo muito a respeito da morte? Eu não falo, né, Lucas? Não. Só fala disso. Só fala disso. Mas isso é fundamental. Eu gostei de um testemunho, acho que eu falei a semana passada aqui, testemunho de uma irmã que deu aqui, ela era igrejeira. Isso, graças a Deus, pela palavra de Deus. Ela disse o itinerário que ela fez durante tais e tais lugares, e foi. E aí ela disse para você o quê? Que depois que ela começou a ouvir a palavra de Deus, ela já não tem mais medo de morrer e que ela agora tem certeza, convicção da salvação dela. Cara, tudo que estamos aqui, você que está aqui, o desejo nosso pela palavra de Deus e o desejo de Deus também é que você tenha essa convicção de que a morte, você entenda que a morte foi vencida pela fé em Jesus. Aleluia. Isso é fundamental. Você não pode, presta atenção, você não pode viver com essa aflição da morte. Isso é uma maneira que você está temendo pelo julgamento. E não convém que seja assim. A palavra de Deus resolveu tudo. Quero dizer também que talvez você seja um cristão salvo, remido pelo sangue de Jesus, mas ainda tem medo da morte. Então, essa palavra não é de condenação para você que tem. Eu estou dizendo só que existe solução em Jesus para você não ter e ser liberto disso. Porque Hebreus 2 diz que Jesus livrou a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Aleluia. Se você crê, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do julgamento mesmo na volta de Jesus, porque a Bíblia garante, se Jesus falou, está falado. É isso aí. Um ponto principal, então, Lucas, é o seguinte, é que você não tenha medo da morte, na confiança de que tudo aquilo que Deus fez por você. Isso é fundamental, isso é evangelho, isso é vida cristã. Amém. E o versículo 24 de Mateus 18 diz assim: e começando a fazê-lo o quê? Foi ajustar, ok? Vamos ler de novo 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar conta com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos? Talento aqui não é dom, não é saber tocar um instrumento, saber cantar. Isso não é talento. O talento que o texto está falando aqui é dinheiro, ok? Alguns teólogos tentaram fazer a conta de quanto seriam 10.000 talentos no dinheiro de hoje. Segundo eles, é algo em torno entre 2 e 4 bilhões de reais. Quanto? 2 e 4 bilhões de reais. É mais ou menos o que eu tenho na conta. É isso. Então você não teria problema para pagar isso. Partindo do princípio que são pouquíssimos que são bilionários, por espaço amostral, assim, por chute, para não dizer que o Espírito Santo de Deus me revelou que não tem nenhum bilionário aqui, eu acho que não tem. Significa que se você tivesse nesse momento, você estaria com frio na espinha, porque o rei, o Senhor, veio pedir contas para você e você não tinha dinheiro para pagar a quantidade que você tinha. É impagável. Essa é a palavra. O que você devia é impagável. Não é uma religiãozinha aí, uma obediência a normas de alguma religião, algum esforço seu, alguma coisa do tipo assim que você vai fazer assim como me posso dizer, como aqueles que andam na Dutra aí? Acho que não. Não posso dizer. É algum esforço que você venha fazer? Não, mas pode dizer, vou ensinar você. Pode dizer, então, desde que você fale outras coisas também. Então, vai me então, por exemplo, não é, por exemplo, aqueles que vão à Dutra, a algum lugar,
Ou aqueles evangélicos que fazem campanha, que acham que por muito orar serão ouvidos, ou porque contaram orações repetitivas e rezas, ou também acharam que por ir no monte orar, Deus vai ouvir o seu esforço, entendeu? Aí você bate em todo mundo. Agora, então agora fala do Não, agora é sua, deixa. Eu já regaço tudo. Não é assim, é isso que ele está dizendo. Resumindo assim, não tem jeito de pagar, não tem jeito de você sair de um estado culpado para um estado absolvido. Não tem jeito. Porque é impagável. Impagável. Eu posso ler um texto aqui? Salmo 49? 49? Está na letra aqui, caramba. Então, diz assim, Salmo 49, versículo 5 em diante, diz assim, por que temeria eu nos dias maus? Por que temeria eu? Os dias maus, não é só os dias inclusive... Diz assim, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Situação difícil, adiante. Diz assim, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas. Presta atenção no versículo 7. Ninguém, Lucas, aqui está ninguém. Ninguém, Lucas. Engraçado que, estudando esse texto original, o ninguém é uma palavra que significa ninguém. Ninguém? Absolutamente ninguém. Nenhumzinho. Nenhumzinho só. Olha aqui, ninguém, ouça isto. Ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de uma alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes para que vivesse para sempre e não visse a corrupção. Isso significa que se a gente ama muito alguém aqui da igreja, por exemplo, o Reginaldo, a gente ama tanto ele que todo mundo vai morrer pelo Reginaldo, ainda assim seria insuficiente, porque o valor de uma alma caríssima, e se o mundo inteiro se reunisse para salvar o Reginaldo, os recursos acabariam antes. Olha. Ou seja, é impagável a dívida que você tem. É isso aí. E aí uma reflexão que eu faço a respeito disso não sei se você já pensou sobre isso, mas todo pecado é contra Deus. E eu não sei se isso causa confusão na sua cabeça. Por que é que todo pecado é contra Deus? Se eu dei um tapa na cara do meu irmão, o que Deus tem a ver com isso? Você nunca pensou nisso? Por que o pecado é contra Deus se eu ofendo o meu irmão? Não precisa responder. Zum aí que eu não sei quem está. O que a Bíblia ensina é que a nossa condenação impagável é muito mais, a nossa situação de dívida impagável é muito mais por aquilo que a gente é do que por aquilo que a gente faz. Você não será condenado porque você mentiu. Você será condenado porque você é um mentiroso. A sua natureza é essa. E por que é que isso é contra Deus? Porque Deus não te criou assim. Deus te criou para a honra e glória dele, e você tem fugido da sua missão e tem vivido para você mesmo. É bom repetir que eles entenderam. No Éden, Adão e Eva, no Éden, e isso não é historinha, isso é história com H, isso aconteceu mesmo. Deus criou eles perfeitos. E viu Deus que era bom. Tudo quanto fez. Muito bom, né? Muito bom. Ou seja, Deus criou alguém que faria parte da família dele. Deus nos criou para ser parte da família dele. E fez-nos a imagem e semelhança dele. E o objetivo que a Bíblia diz é que o foco da nossa vida é a glória dele. Fomos criados para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando a gente rompe com o Criador e começa a viver para a honra e glória nossa, o nosso estilo de vida todo ele é absolutamente contrário ao que o Criador projetou para a gente. É por isso que todos os pecados e toda a sua natureza não é contra ninguém. Contra Deus somente pequei. Quem disse isso? Davi. Por quê? E Davi não tinha mandado matar Betseba, mandado matar Urias, adulterou com Betseba. Todo mundo conhece a história? Se não conhece, pergunta para o seu líder de hippie. Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher, dissimulou, fez o cara beber, uma confusão. E na oração, Davi fala assim, eu só pequei contra o Senhor. Por quê? Porque o pecado horizontal ele é menor. Eu sou um devasso, eu sou um assassino, e isso é algo totalmente contra a natureza pelo qual você me criou para ser.
é o exercício da carne. Presta atenção, repetindo. Todos nós que estamos aqui, não há, diz a palavra, cadê você, Lucas? Ô louco. Assustado aqui. Você abaixa aí. Presta atenção. Todos nós que estamos aqui, presta atenção. Nós somos podres. Escandaliza? Posso falar isso? Pode. Podres. Você é podre. Você só pensa asneira. É verdade isso? Isso é verdade. Se você for honesto com você, você vai chegar a essa conclusão também. Deus não fez desse jeito. Foi o pecado na experiência do homem que destruiu a criação de Deus. E quando eu peco, é o exercício daquilo que Deus não fez. E é uma agressão a Deus. Não está sujeito à lei de Deus. O exercício na carne não está sujeito à lei de Deus. Porque é uma ação que brota, que nasce do meu interior. Não há nada. Vamos desmascarar isso aqui. Você que está me olhando, põe um espelho no seu rosto. E olha, ouça bem isso. E afirme para a sua imagem. Você não presta. Agride assim? Agride, mas é o que a gente... Romanos capítulo 7 diz assim, que na minha carne não habita bem algum. O André sempre falava assim naquelas reuniões lá de trás, anos atrás. Imagine isso. Imagine que nós tivéssemos uma máquina com eletrodos e colocássemos o eletrodo aqui, em função de uma maquininha aqui, e projetávamos lá no telão o que você pensou nessas últimas 1 hora. Mas eu estava tocando no louvor na última hora. Eu acho que aí eu não confio também não. Nessas últimas 2 horas, e projetasse lá, você iria ficar para ver? Não, eu saía correndo. Saia correndo. Porque isso significa que, a despeito do seu rostinho angelical, você não vale nada. Essa que é a história. Você foi corrompido, a sua natureza carnal foi contaminada e corrompida. E ela não tem jeito de ficar boa, ela tem que ir até a morte. E ela vai. O corpo está morto por conta do pecado. E aí é Romanos 8. Você vai morrer por conta do pecado. Irrestituível. Como é que é? Eu não restituir. Irrestituível. Isso aí. Não consegue, a carne é podre, não tem jeito, é perda total, não tem condição. Olha, presta atenção, olha o evangelho. Nós morremos. Aliás, semana que vem, sabe que é meu aniversário? Semana que vem é aniversário do pastor Eros. 82 anos, não parece? Presta atenção, estou caminhando, como você, estou caminhando para aquele lugar. Estou caminhando para lá. Não tem jeito de arrumar o meu corpo. Não tem jeito de eu segurar, de eu preservar o meu corpo. E eu amo o meu corpo, você sabia disso? Eu amo a minha mão. Eu amo ela, é verdade. Mas ela vai secar. Ela vai se acabar na coisa. Presta atenção. Para o homem que não crê, acaba ali a história dele com relação à ressurreição. Entendendo melhor. O meu corpo se acaba. Mas, se o Espírito de Cristo, diz a palavra, se o Espírito de Cristo habita em mim, o mesmo Espírito que habitou em Jesus e o ressuscitou dos mortos, ele também vivificará o meu corpo. Aleluia por isso. Por favor, não entenderam nada, porque nem família falaram. E que eles ficaram prestando atenção na sua performance. Olha só, olha que convicção. Estou velho. Estou cheio de dores. André, com umas dores assim no dedo. Assim. O que é isso? É reumatismo? Estou ficando velho, cada vez mais velho, e é verdade. Mas olha, presta atenção. O meu corpo fica lá. Só que o meu espírito, Deus vai transformar o meu corpo corruptível e incorruptível. E aí eu vou ver a minha mão, que ela vai morrer e acabar. Eu vou ver minha mão de uma maneira assim extraordinária. Aleluia. É essa a história. A riqueza do evangelho é que a morte foi vencida. Você era condenado. Cara, para quem? Por favor. Quem vai ficando velho, deixa ficar velho. Eu estou pensando em fazer um interlace. Eles não sabem o que é interlace, cara. Interlace Implante. Antigamente. Eu estou pensando em tingir a minha barba. Pelo amor de Deus. Eu jubilo ele se fizer, viu? Vai ficar pastor jubilado, sentado ali. Você é velho, fique velho e amém.
Está acabando aqui, mas você tem um edifício não feito por mãos do céu, reservado para você, caramba. Amém. Vamos tocar a bola. Vamos tocar a bola. Ele fala para mim assim, acelera. Mas vamos lá. Eu condeno, acelera. Um irmão me perguntou assim, Lucas, por que vocês correm tanto no finalzinho? Porque a gente quer tentar cumprir o horário, mas seria tão legal se também se a gente estourasse 5 minutos, vocês não ficassem com o ciricutico sentado aí, entendeu? Que começa a chegar 8h03, 8h04, o irmão já começa a mudar de posição, começa a sentar, começa a olhar, senta na pontinha da cadeira. Segura a onda um pouco, irmão. Às vezes o irmão que está do seu lado, faltou só aqueles 3 minutos para cair a ficha dele e ele ser salvo da condenação do inferno. Então segura um pouquinho só, por amor a ele. Amém? Então, como o texto está dizendo que esse cara, assim como nós, ele tinha e nós temos uma dívida impagável. Essa é a ideia do texto. E aí ele chegou para acertar contas com o Senhor. E o versículo 25 diz assim, não tendo ele com que pagar. Você tem como pagar o seu pecado, irmão? A redenção de uma alma é caríssima. Não tendo com que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Caramba. Entende que nem mesmo ele sendo vendido, ele, os filhos e a esposa e tudo que ele tinha, ainda não pagaria a dívida dele. Mas o Senhor estaria satisfeito porque, de fato, só a condenação valia. Eu não sei se vocês entenderam, porque o texto fala, ele não tinha com que pagar. E aí o cara falou, ok, então vende ele, a mulher e os filhos e tudo que ele tem. É tudo que ele tem mesmo e está tudo condenado. É o que sobrou. É o que sobrou. Ok? A dívida não foi quitada, mas pelo menos já não tinha mais como cobrar essa dívida. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Olha só, eu vejo que o amor de Deus, alguns dizem, presta atenção, alguns dizem que alguns são predestinados para a vida e outros são predestinados para a morte. Você já ouviu isso, Lucas? Já ouvi isso. É isso. E aí, dependendo do gracejo da pessoa, Deus puxa e de outra maneira não. Eu creio que, presta atenção, todos quantos, isso é bíblico, isso está na palavra, que tiverem sede e fome de Deus, eles serão saciados. Todos, não tem, é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Agora, todos os homens são salvos? Não são. E por que não? E aí alguém vai falar assim, predestinação? Claro que não. Porque não quis. Porque não se interessou. Achou que é alguma coisa de segunda. Eu vou pensar nisso depois, eu vou postergar a minha decisão. Isso não é urgente. Caramba! Isso não é urgente? A sua vida está em pé até quando? Essa semana morreu um irmão que passou por aqui, vocês souberam? Morreu o Ericão. Quem conhece o Ericão? Diga amém. O Ericão morreu. Um rapaz, um cavalo de homem forte. Um homem forte, com moto. Não sei como é que foi, acabou morrendo. Esse tipo de providência, você não pode deixar postergar a sua solução. Você tem que tomar uma atitude na sua vida. Você deve, em primeiro lugar, crer, e em função de crer, desejo do seu coração é ir nessa direção, é ser do Senhor, e aí, com certeza, ter resolvido o teu problema. A segurança de que a morte foi vencida é alguma coisa que o Espírito coloca no nosso coração. E aí somos livres, como eu disse hoje no texto de Hebreus 2, livres daquela condenação, daquele medo, aquele pavor da morte. Todos aqui não têm medo da morte, Lucas? Alguns têm, mas por fé hoje vão sair convictos que não precisam ter. Deixa eu perguntar, você que está me ouvindo, você tem medo de morrer? Tem medo de morrer, Lucas? Não, não tenho. Você tem medo de morrer? Essa que é a história. A morte é um acidente, pode acontecer com qualquer, como aconteceu, infelizmente, com o Ericão. Mas ele estava firme no Senhor, viu? Sim, informação que eu tenho é que ele estava firme no Senhor na outra igreja. Qual é a igreja? Poema. Poema, disse que estava firme lá, uma benção. Graças a Deus! Por favor. Agora, entenda isso. Você não pode aninhar medo da morte no seu coração.
Porque se você está com medo da morte do seu coração, você ainda não viu as coisas conforme aquilo que Deus propôs, e que se por fé você acreditar e jogar tudo em cima dele, não está resolvido o teu problema. Senão, irmãos, o Lucas, no dia da eternidade, será que alguém não vai ter acesso ao céu? Olha aí. Por estatística, tem gente que está aqui que no céu não estará. Mas aí é mortal. Mas aí essa palavra é para eles. Aí é mortal. Olha, quantas pessoas tem? Está cheio de gente hoje aqui. 300 pessoas. Escuta aqui, presta atenção. Imaginar que nessas 300 pessoas aqui, tem um grupo que não vai ingressar no reino de Deus, no céu. E o cara pega e não toma providência, Lucas. Aí é louco. Aí é louco. Imaginar que nós que estamos aqui, existe um grupo, uma mancha de pessoas aqui, que não vai para o céu. E você que está me ouvindo, não sei o que está passando no seu coração, não sei o que o Espírito está dizendo no seu coração aí, você vai postergar e deixar que aconteça para ver na hora o que é que você vai fazer? Meu Deus, você é um irresponsável. Você é um louco. Não pode ser desse jeito. Se você crê na palavra de Deus, que não somos nós, que vai vir um julgamento, e que a única solução é a fé em Jesus, no sacrifício que Ele fez, você não pode titubear. Está louco? Chega. Amém. E aí ele diz, então, aquele servo, versículo 26, então aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A ideia do texto que é impagável, mas ele promete que pagaria. Eu não sei se ele é como é que fala? Alguém que deve muito? Um caloteiro? Mas não é. Eu acho que aqui o Senhor viu o desejo dele de pagar. ênfase. Isso. Rasgou a roupa. Rasgou a roupa. E aí, o versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Agora quero que você fale agora, ensina disso aí, caramba. O servo clamou e pediu ao único que poderia perdoá-lo a dívida. O que a gente está dizendo, a gente está entendendo que nós somos esse servo, temos uma dívida impagável, e que no momento de acerto de contas nós não temos barganha para fazer com Deus. Isso significa que neste momento de confronto, que é agora, por exemplo, o confronto do Evangelho, você precisa clamar ao único que pode perdoar a sua dívida, que é o Senhor Jesus. Pode. Olha só, íntima compaixão. Esse senhor, esse rei, ele tem íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Presta atenção, Jesus, ele é o amor expresso de Deus por nós. Essa íntima compaixão é a figura do seu filho para remir, para pagar as nossas contas que nós não podíamos pagar. Lembrando sempre, não há outro meio que não seja por Jesus. Este pagamento aqui foi possível, implícito está de que é a ação de Deus. O perdão é a ação de Deus para aquele que tem dívidas e não pode pagar porque ela é extremamente grande. Amém? Amém. O André, você que me critica sempre, diga um amém, tá bom assim? Bom, caramba. Ele critica eu, caramba. Ele puxa assim, pai, para de fazer isso. E você ouve? Ouço. Mas eu não consigo fazer. Essa é a experiência que todos nós precisamos solidificar no nosso coração. Que nós somos devedores porque somos maus e a única forma da gente, nesse acerto de contas, passar ileso por ele é através do sacrifício de Jesus, é através do entendimento de que na cruz, a gente cantou isso hoje, a hora que iam pendurar você, o Senhor Jesus falou, para, igual o João Kleber, para. Ele falou assim, eu vou no lugar de você, do seu nome, eu vou no lugar do Lucas. E aí nesse momento a dívida foi paga, e Deus, como não é nem louco e nem picareta para cobrar 2 vezes a mesma dívida, eu posso descansar que o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos também vai me ressuscitar no último dia. Aleluia. Amém? O mesmo Espírito que vivificou, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vive em mim, e a semelhança de Jesus, ele vai me ressuscitar naquele dia. Se você
não entender a profundidade do que nós acabamos de dizer, vai acontecer com você o que a história continua dizendo, e você vai se ver na parte B da história aqui. Eu queria ler com vocês. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Uma dívida muito pequena. É muito pouco mesmo. São 4 dias de serviço, se não me engano. É um dia de serviço, é 4 gramas de prata. Então, 1 denário por dia de serviço. Isso. E ele devia quanto? Ele devia 100 denários. 100 dias de serviço. 3 meses de salário mínimo e pouquinho. 3 mil reais. Quanto que era a outra dívida, você se lembra? De 2 a 4 bilhões de reais. É uma diferença considerável. Eu acho. Se você não entender o tamanho do perdão que o Senhor Jesus te deu, você vai fazer a mesma coisa que esse cara vai fazer agora na história. Meu Deus. Ele sai de lá e encontra alguém que deve muito pouco dinheiro, perto do que ele foi perdoado. E aí, continuação do versículo 28, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Segurava no pescoço do cara e fala assim, me paga, cara. Por conta de você não me pagou, eu não vou poder pagar a minha conta. Só que a conta dele era isso aqui, cara. As ofensas dos irmãos. Eu queria que você agora pensasse na última pessoa que realmente te magoou. Você não vai dizer o nome dele, não, mas pensa na pessoa que te magoou, talvez que te fez chorar ou não, que te roubou dinheiro. Que te ofendeu. Que te ofendeu. Eu não deveria ter dito coisa que magoasse tanto você. Perto da sua dívida de ser pecador, esse pecadinho que esse irmão cometeu contra você não se compara. E essa é a história do texto aqui. Pensa nessa pessoa. Versículo 29. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mesma coisa. Lê o 26. Olha o 26, que é o que ele disse para o cara. Prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. É o mesmo discurso, a mesma coisa. 30. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida. A gente tem a tendência de querer misericórdia com a gente e justiça com os outros. A gente tem a tendência de que... Eu ouvi uma frase do Marião, lá no RIP, que é muito boa. Ele falou assim, desejar... Mal não desejo, mas bom fim não vai ter, não. Não é honesto que não deseja o mal, que é um fim dolorido para as pessoas. A gente é assim. A gente tem a tendência de querer misericórdia e exercer justiça com os outros. Só que comparado ao que a gente fez, o ofensa do irmão é muito pequena. Essa pessoa que te ofendeu e você lembrou é muito pouco perto do que você foi perdoado por Senhor Jesus. E aí você quer, não vai pagar assim. Ah, vai, eu vou esfregar na cara dele que ele está errado. Afinal de contas, não é justo comigo. É sempre o meme comigo. Não é justo comigo. Eu não merecia isso. A gente tem a tendência de fazer isso. Só que o que esse cara não contava é que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Olha que interessante isso que eu disse para você. Porque na parábola, o Senhor da parábola tinha gente que via por ele. No nosso caso, o nosso Senhor, ele está em todos os lugares. E ele vê a justiça e o nível de justiça que nós exercemos para com as pessoas na intimidade do nosso lar, por exemplo. E o versículo 31, leia comigo, vendo os seus conservos, o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Alguém viu isso e foi lá contar para o senhor de que tinha lhe perdoado todas as contas.
Cara, sabe aquele cara que você perdoou 4 bilhões de reais agora? Ele acabou de mandar um cara que devia 3 mil reais para ele ir para a prisão. Tá vendo o fulano de tal, eu estou falando do seu nome agora? Ele que se acabou de perdoar a vida inteira de pecados dele, ele está cobrando porque a pessoa não deu boa noite quando entrou na igreja. Esse é o absurdo que nós vivemos, muitas vezes. Como é que você fala, negão? Jujungo? Junjungo. O cara, o irmão não te deu boa noite, às vezes não viu, passou correndo, e você sai do grupo do WhatsApp do hippie. E diz que ele não tinha o direito de não te cumprimentar. E a partir daquele dia, ele já não tem mais relacionamento com você. E quando ele vier conversar com você, você já não vai tratar ele como deveria tratar. Isso é só um detalhe. Mas o que o texto está dizendo é que qualquer ofensa que aconteça no âmbito do relacionamento, ela é infinitamente menor à ofensa que Deus te perdoou. Inclusive alguém que de fato te magoou muito mesmo. E quando eu digo para você lembrar dessas pessoas, talvez tenha gente que trouxe à memória histórias realmente muito pesadas. Talvez de abuso, talvez de abandono. Mesmo assim, comparado à salvação em Jesus e o perdão que Ele te concedeu, essa ofensa que essa pessoa te fez, te abusando, te abandonando, ou não te pagando o dinheiro que ela emprestou de você, tudo isso é infinitamente menor do que aquilo que nós recebemos de perdão. Você crê nisso, irmão? Se você não entender o tamanho do perdão que você recebeu, você não vai perdoar o seu irmão. É verdade. Isso é uma verdade. Se eu não entender o favor que eu recebi, eu vou agir exatamente como o rapazinho fez aí, viu, rapaz? Não vale para perdoar só olhar a miséria da pessoa. Porque eu já fiz isso. Para perdoar alguém, eu disse, mas olha, a família dele está destruída. Eu, para perdoar alguém, disse, mas olha só a miséria que ele está passando. Quando eu faço isso, eu estou tentando perdoá-lo, me sentindo superior a ele. Quando, na verdade, o lugar certo de perdão é, ele fez isso comigo, mas eu sou igual a ele. Não sei se vocês entenderam isso. Não é assim, eu vou perdoá-lo porque eu sou melhor do que ele. Eu vou perdoá-lo porque eu sou igual a ele. Porque para Deus a gente é tudo farinha do mesmo saco. E aí, irmãos, a história continua. Eu vou pedir os 5 minutos que eu falei que eu ia precisar. Pode ser, irmãos? Rapidinho, está acabando. Versículo 32. Então, o seu senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Você não devia igualmente compadecer do seu companheiro, como também eu me compadeci de você? Assim, encolerizado, com muita raiva, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. A dívida era pagável ou era impagável? Isso significa que então o quê? Ele ficou preso para sempre. Para sempre. Esse que é a lenha. A questão do inferno não é uma questão transitória, é uma questão definitiva. E lá, diz lá onde o bicho não morre, aquela história, o pavor que é. Se ele não tem recursos para pagar sua conta e fica até lá, e ele não tendo, forever, para sempre. Horrível. E o versículo 35, se já não fosse dolorido até aqui, o versículo 35 diz assim, assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E você tem mágoa? Aquela pessoa que veio na sua mente, dentre muitas que te magoaram, você não tem o direito de não perdoá-la porque você fez igual com muitas outras pessoas também. Talvez não na forma, mas não igual, mas na intenção. Na intenção. O que eu estou dizendo é que você hoje vai definir o nível de misericórdia que Deus deve ter com você. Meu Deus. Você define qual é, porque no caso dele ele recebeu misericórdia e foi
aplicar justiça. E aí o rei voltou, o Senhor voltou e falou assim: eu vou te tratar igual você tratou ele então. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Nome de Jesus. Muitas vezes você será o agente da demonstração do perdão de Deus para com essas pessoas que te magoaram. O fato de você perdoar, as pessoas vão começar talvez a entender o perdão de Deus através do seu perdão. É por isso que a gente não tem o direito, porque talvez a eternidade do irmão passa pela nossa demonstração de perdão também. Ele vai entender através de você. Eu queria orar para te encerrar. E eu não quero que soe onda, sabe assim, efeito manada. Mas se as pessoas que te ofenderam, que vieram à sua mente, e você deseja de forma sobrenatural perdoar essas pessoas, você não vai vir aqui na frente. Mas eu queria, como uma atitude sua, nós como família, sem olhar para o lado, que você ficasse de pé para a gente orar. Se você entende que tem pessoas que você não conseguiu ou não consegue, e te ofenderam, não consegue perdoar, e vieram na sua mente, e você não vai dizer quem foi que fez, nada disso. Mas eu só queria, como uma atitude de fé, que você no seu lugar mesmo, você não vai vir aqui na frente não, no seu lugar mesmo, você ficasse em pé para a gente orar junto, faça isso em nome de Jesus. E não seja constrangido a isso, a não ser que você entenda de fato a necessidade. Queria orar então com os irmãos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós precisamos de um milagre, Pai. Nós precisamos agir da mesma forma que o Senhor agiu com a gente. Nós precisamos perdoar com a mesma intensidade de perdão que nós recebemos do Senhor, um perdão incompreensível e enorme. Nós precisamos, Pai, nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos que o Senhor faça essa obra no nosso coração. Mas nós estamos em pé aqui para dizer que nós queremos, para dizer que está cansado, está cansativo, está chato ser e carregar essa mágoa, essas questões todas, porque nós não temos o direito, porque nós somos iguais às pessoas que nos magoaram, Pai. Pela explicação da Tua palavra, pela exposição da Sua palavra, nós nos sentimos medíocres, pequenos, nós nos sentimos ridículos quando nós comparamos a nossa justiça com o amor que o Senhor derramou sobre nós, cumprindo justiça em Jesus. Por isso, Pai, de uma forma milagrosa, Pai, nós aqui em família mesmo, Jesus, pedindo e clamando para que o Senhor faça uma obra no nosso coração e que o perdão que a gente tanto segurou durante tantos anos, alguns irmãos, que a gente possa derramar na vida desses irmãos que nos magoaram, para que eles possam perceber, Jesus, o amor que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Senhor Jesus, que essas pessoas que nos ofenderam, sejam irmãos, sejam ainda não cristãos, que o exemplo de perdão que o Senhor vai ministrar e a nossa atitude a partir de hoje, durante a semana, durante o mês, que a nossa atitude revele esse perdão que o Senhor derramou no nosso coração e que as pessoas que nos ofenderam e que o relacionamento acabou, possa, de uma forma também sobrenatural, o Senhor gere a oportunidade de encontro para que a gente consiga mostrar que somos seres transformados pelo Seu amor e que não carregamos mais mágoas, não temos tempo para perder com ressentimento quando lembramos que o Senhor nos ama, Pai. Faça isso em nós, Pai. Que o Seu amor seja de fato manifesto em nós. É milagroso, Pai. Precisa ser sobrenatural, a gente não consegue. Clamamos por isso e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo como igreja, Pai. Nós queremos daqui a 1 ano, 10 anos, estar totalmente desamarrados dessas amarras que o diabo tem colocado na nossa vida, vivendo uma vida abundante, não nos preocupando com essas bobagens que têm nos incomodado tanto. Faça isso, Pai, em nós, para a Sua glória, em nome de Jesus.